Esse é mais um vídeo da nossa série Reforma Tributária, elaborado pelo Renault Advogados, que tem o objetivo de esclarecer os principais pontos de discussão da reforma tributária aprovada no Congresso Nacional já em 2 turnos. É importante dizer, assim como reforçamos no primeiro vídeo, que esse é um texto preliminar, porque ele ainda vai a julgamento, a análise, pelo Senado Federal, de sorte que podem haver modificações nessas questões que a gente está tratando aqui e, claro, caso a gente de fato identifique qualquer tipo de alteração, a gente vai voltar para tratar dessas alterações com vocês aqui por vídeo também. O objetivo de hoje é a gente falar um pouco sobre o IBS e sobre a CBS, né? Então, sobre as características gerais desses tributos. Então, vamos começar, Paty, tratando um pouquinho desse tema. O que você vê como característica central aí do IBS e da CBS e que você vê de diferença em relação à tributação que a gente tem hoje em dia? A proposta do texto vai trazer um modelo, como a gente falou no primeiro vídeo, um modelo parecido com o que a gente tem lá fora, que é um imposto sobre o valor agregado. Dado as características da nossa federação, esse IVA, como chamamos, foi um IVA dual. Então, a gente tem a nível federal a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vem substituindo as contribuições para o PIS e COFINS, né, de competência da União, e a nível estadual e municipal, com a competência compartilhadas entre os entes, e administrada por um conselho federativo, a gente tem o Imposto sobre Bens e Serviços, que substituiria o ICMS e o ISS. Então, acho que o primeiro ponto de destaque aqui é que esses 2 tributos eles vão ter a mesma hipótese de incidência, o mesmo fato gerador, o mesmo sujeito passivo, e você tem, então, ele incide em toda a cadeia produtiva, então, desde a produção, a comercialização, a importação e a revenda, a venda, só não tem sobre as exportações que foram desoneradas, e você tem uma não cumulatividade plena. E eu acho que esse é um dos principais ganchos aqui. Você quer falar um pouquinho mais sobre ela? Claro. A ideia de não cumulatividade plena certamente foi a ideia inicial da reforma tributária e o objetivo daqueles que a pensaram lá no início, né? A ideia de você ter a possibilidade de se valer de todo o crédito de tributos pagos na cadeia anterior, e a ideia inicial era que a utilização desses créditos não fosse vinculada ao efetivo pagamento, né? Mas sim ao destaque, fazendo com que o contribuinte não fique nesse papel, né, de fiscal, tendo que saber se o elo da cadeia anterior pagou o tributo para que ele possa ou não tomar o crédito. Então esse é o principal ponto. Mas a gente sabe que, muito embora seja essa a ideia da reforma, a gente não está com isso ainda muito claro pelo texto apresentado pelo Congresso Nacional, né? A gente tem algumas situações que ainda geram uma certa dúvida. A primeira delas é essa: se a gente vai ter cumulatividade plena em relação ao tributo destacado e não efetivamente pago. Um outro ponto que eu acho que pode ser bem interessante para a gente discutir aqui é essa ideia e essa característica muito clara do IBS, que é a ideia do destino, né, da tributação. Princípio do destino, que a ideia é que a tributação sempre ocorra no local em que está o tomador do serviço. Essa ideia é uma ideia que não é novidade, né, e nem é exclusiva do Brasil. Esse é um movimento global, né? O mundo inteiro passou a tributar no destino e não na origem, por uma razão muito simples: para perseguir a capacidade contributiva, ou seja, para que o tributo seja recolhido e os benefícios financeiros, a arrecadação propriamente dita, seja destinada ao local onde vive o consumidor. Primeiro, porque é lá que ele manifesta a capacidade contributiva dele. Segundo, porque é lá que ele vai se valer dos serviços públicos que o Estado oferece. E quando eu digo Estado, eu digo lato sensu. O Estado oferece naquela região. Agora, também tem uma questão importante, sabe o que? A atribuição de responsabilidade. Porque agora a responsabilidade ela pode ser dada, concedida, e aí vai depender da lei complementar, para várias pessoas, inclusive para quem está intermediando, como a hipótese de uma plataforma. E mesmo que o marketplace esteja no exterior, ele poderia ser responsável pelo pagamento desse tributo. Esse é um ponto importante. Uma outra característica que chama bastante atenção em relação a esse tributo é a existência de uma alíquota única. Durante muito tempo se criticou a quantidade de alíquotas diferentes, especialmente com o ICMS, né? E toda aquela questão do DIFAL e etc., e que gerava certamente complexidade. E a promessa dessa reforma tributária é ter uma alíquota única
para todos os serviços e todas as mercadorias circuladas no país. Muito embora seja essa a ideia original, a gente, pela própria PEC, ou seja, já no texto constitucional, a gente encontra uma série de exceções a essa regra. Sim. Né? De que a gente teria uma alíquota única. Né? Então, a gente tem alguns exemplos em relação a isso, né? Em relação às exceções. O primeiro deles, e é bem interessante a gente tratar desse tema, é a alíquota reduzida, e aí 100% de redução, ou seja, realmente a desoneração da cesta básica. Né? Hoje a gente não tem isso, a gente tem uma tributação reduzida, mas não é 100% desonerada, como será, pelo menos é a promessa da atual reforma tributária, a cesta básica não ser tributada, que é um ponto interessante, até porque tem um quê de seletividade aí, e que é importante para o nosso sistema jurídico, para a gente gerar equidade entre os cidadãos. Outro ponto que eu acho que é bem interessante, aí a gente volta a tratar das exceções, né, são as reduções para a educação e para a saúde. Né? São dois setores importantes que, obviamente, o governo quer que sejam incentivados e que terão essa alíquota reduzida. Se por um lado a gente entende a questão da indução do comportamento e da redução da oneração desse tipo de serviço, a gente também tem um outro lado que tem que ser apontado, que é o seguinte: quando a gente tem características de desoneração, como por exemplo o setor de saúde, certamente a gente vai encontrar ao longo desses próximos anos uma série de discussões para entender se aquela atividade se enquadra ou não no setor de saúde, se enquadra ou não no setor de educação. Né? Então, o que seria efetivamente educação? É escola primária? É ensino superior? Uma pós-graduação, um mestrado, né? Um curso? Exatamente. O que é saúde? É o hospital, como a gente teve discussão durante anos e continua tendo até hoje, né, para a adoção de base presumida reduzida, coeficiente de alíquota reduzido, lucro presumido para os hospitais. O que vai ser setor de saúde? É só hospital? É clínica? Engloba dentista? Engloba estética? Engloba estética, bem-estar, né? Então, setor de academia vai ser beneficiado. Então, tudo isso vai ser objeto de discussão e que, de um lado, a gente entende, né, o interesse do governo em reduzir a carga tributária, setores, claro, e incentivar que esses setores estejam cada vez mais fortes. A gente não consegue afastar a certeza que a gente tem, se o texto de fato passar da forma como está, de uma existência, de uma possibilidade grande de um contencioso para discutir o enquadramento ou não nessas hipóteses de redução. E dentro disso a gente tem também, né, umas possíveis imunidades que podem ser concedidas para um transporte coletivo, para entidades religiosas, e aí a gente vai ter toda aquela discussão também, né, sobre as religiões, quais se englobariam ali dentro dessas entidades religiosas. A gente tem regimes que são mantidos, isso é importante falar, o Simples Nacional, ele é mantido, há uma possibilidade, né, da escolha, da manutenção pelo regime do Simples Nacional ou pela escolha pelo regime normal da IBS e CBS. Você tem a questão, caso eles optem por o Simples Nacional, se eles vão ter uma efetiva não cumulatividade plena, né? Nos créditos. A gente tem a manutenção da Zona Franca de Manaus, das áreas de livre comércio. Do PERSE. E do PERSE. Então, o setor de eventos, a princípio, até que estejam dentro do PERSE, que se beneficiem do PERSE até 2027, a manutenção do regime deles também. É interessante, né? Porque uma das grandes bandeiras dessa reforma tributária foi justamente a ausência no projeto original, né, de qualquer tipo de benefício fiscal. E a gente já viu que essa realidade já foi modificada na própria Constituição Federal. Você já tem a previsão de manutenção de benefícios fiscais, tais como a gente acabou de mencionar, PERSE, Zona Franca de Manaus e daí por diante. Né? Então a gente vai manter esses benefícios fiscais. Os benefícios fiscais, eles, óbvio, tem dois lados, né, duas formas de serem observados. A gente reconhece, entende que alguns benefícios fiscais, ou vários benefícios fiscais ao longo dos últimos anos, a gente teve exemplos ruins, né, de benefícios fiscais concedidos de forma inadequada para colegas, né, aquela situação que a gente já conhece, questionáveis, no mínimo questionáveis, mas por outro lado a gente tem uma função muito importante dos benefícios fiscais,
inclusive com assento constitucional, que é a redução das desigualdades regionais, que é um dever do nosso sistema federativo. Você, de alguma forma, promover a atividade econômica em determinado local, na região do país, a partir de um incentivo fiscal, ao fim e ao cabo está ali cumprindo uma função constitucional, né? Uma demanda constitucional, que é a redução da desigualdade. E é por isso que o texto prevê a criação de um fundo para tentar reduzir esse impacto dessa desigualdade, para que essas áreas consigam receber, né, por essa perda desses benefícios. Além desses dois tributos que a gente acabou de mencionar, a CBS e o IBS, a gente também teria um terceiro tributo, também já previsto na PEC, que seria o imposto seletivo. Isso. Né? Esse seria o imposto para substituir o IPI. A gente pode ver que a materialidade, né, do imposto seletivo é diferente do IPI, enquanto o IPI incidia sobre a industrialização de produtos, a gente hoje está falando de um imposto que incide sobre produtos e serviços que não são benquistos, não são queridos, não são objeto de interesse do Estado, que são aquelas atividades consideradas prejudiciais. A saúde ao meio ambiente, como álcool, tabaco, combustíveis fósseis. Exato, açúcar, e daí por diante, algo muito parecido com o que a gente tem no direito americano, a gente chama de sin tax, né, imposto do pecado. E aí, em relação a esse imposto, é importante dizer, já que a gente falou de não cumulatividade plena como interesse e como bandeira inicial da reforma tributária, é importante dizer que o imposto seletivo, ele também já no texto constitucional indica de forma expressa que ele incidirá, sim, ele será incluído sim na base de cálculo da CBS agora, e do IBS. Agora do ICMS e do ISS, na transição do IBS e da CBS, né? E aí, então a gente volta ao que a gente falou. A gente disse que uma das principais características da tributação não cumulativa é você ter uma alíquota maior, né? Justamente porque você consegue tomar os créditos anteriores e você não faz com que um tributo recaia sobre o outro, o que a gente chama de tributação em cascata. Por outro lado, a gente já vê que, no nosso caso, o imposto seletivo, ele de cara já é sim um imposto que incide sobre outros esforços, que é da não cumulatividade plena, mais uma vez, se demonstra absolutamente questionável, claro, né, no projeto que a gente tem hoje.